No dia 20 de outubro de 2020, o grande mágico cético canadense naturalizado americano James Rand nos deixou. Rand dedicou parte de sua vida para desmascarar impostores que diziam possuir poderes sobrenaturais. Sendo assim, hoje com vocês, a história de James Rand. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Randall James Hamilton Zwingle nasceu em Toronto, Canadá, em 7 de agosto de 1928. Aos 18 anos, tornou-se o incrível Rand, o maior mágico e escapista dos Estados Unidos entre 1950 e 1960. Em suas apresentações, ele ousava aprimorar números impressionantes de Houdini, com diferencial de poder televisionar nacionalmente seus atos. Com a incrível carreira no mundo das ilusões, o mágico foi também um dos maiores céticos que o mundo já viu, sendo que dedicou metade de sua vida a praticar o ilusionismo, enquanto a outra metade serviu para desmascarar charlatões paranormais. Muito carismático, educado e talentoso, Rand era convidado frequente de programas de entrevistas na televisão. Além de apresentar seus números, ele rendia excelentes conversas sobre mágica e ilusão, além de seu ateísmo militante. Entretanto, conforme ia envelhecendo, compreendia que continuar com a prática da mágica poderia colocar sua vida em risco. Rand decidiu então se aposentar aos 60 anos, mas antes lançou o desafio paranormal de $1 milhão, prêmio que seria pago aos candidatos elegíveis que pudessem demonstrar qualquer evidência de fenômenos paranormais, sobrenaturais ou poderes ocultos, testados em condições de comum acordo entre as partes. Em 2013, casou-se com Dave Penha, o homem com quem ele já se relacionava há 27 anos. Com a aposentadoria, Mr. Rand viu a chance de desbancar algo que o incomodava. Cansado de ver pessoas se intitulando paranormais para tomar vantagem dos leigos, ele começou uma caçada contra famosos charlatões. Na época, diversos personagens se tornaram famosos mundialmente com o advento da televisão, provando terem poderes completamente impossíveis de serem executados por um ser humano normal. Uri Geller, um bonito jovem israelense, era um deles. Viajava o mundo entortando garfos e consertando relógios, supostamente usando o poder da mente. Misto de showman com paranormal, foi a primeira oportunidade de Rand lançar seu desafio. Uri estava sendo entrevistado no Tonight Show por Johnny Carson, quando recebeu alguns garfos para realizar sua performance. O suposto paranormal, no entanto, não conseguiu concentrar seus poderes. Os garfos entregues pela produção eram, na verdade, diferente daqueles que Uri levou para a apresentação, e haviam sido escolhidos por Rand, que trocou as peças especiais feitas de galho por garfos reais de aço. Em 1976, Uri Geller esteve no Brasil, se apresentando na Rede Globo. Focalizar a imagem de todos esses fatos, e isso será mostrado dentro de alguns instantes. Há muito tempo ele não funcionava, Maria Augusta? Esse relógio não funciona pelo menos há 5 anos. Há 5 anos. How many years?
5 years. A atriz Maria Fernanda também deu um help na tradução simultânea. And fixes a spring. E como é que ele conserta a mola que estiver quebrada. Mas que isso acontece, acontece. Even if the spring is totally broken. Mesmo se a mola estiver completamente quebrada. Milhares de telespectadores telefonaram para relatar os fenômenos ocorridos em casa. No Teatro Fênix, no Rio, formou-se uma longa fila de testemunhas. Quem quis comprovar os poderes da mente precisou desfalcar o faqueiro, mas oportunamente o programa entrou no ar após a hora do jantar. Comece a esfregar assim como ele está fazendo. Very gently. Suavemente, sem fazer força. And while you're doing this, E durante o tempo que você estiver fazendo isso, start saying in your head, comece a dizer mentalmente: dobra, dobra, quebra. quebra. And believe that the acredite. metal will start bending. E acredite que o metal começará a se dobrar. Quem tinha talheres franceses de prata ou placa de platina implantada na perna, preferiu desligar o televisor por garantia. Em 1976, ninguém fez mais sucesso que Uri Geller na TV brasileira. It's breaking. Logo, em diversos programas, o Andy contou com a ajuda de físicos e químicos para analisar qualquer manifestação paranormal. Foi o caso de James Hydrick, que afirmou que poderia mover objetos leves por telepatia, como canetas e páginas de livros. Em um programa de auditório, Rand colocou em volta de seus objetos uma espuma hipersensível, revelando o simples truque de James. Ele assoprava os objetos. Os favoritos de James Rand, todavia, eram os truques mais elaborados, pois esses serviam para enganar milhares de pessoas. Diversas vezes foi convidado a fazer apresentações simulando falsas na homeopatia e nas cirurgias espirituais. É o caso do pastor Peter Popoff, um televangelista que arrecadava milhões de dólares na década de 1980, identificando problemas de seus fiéis apenas por mensagens divinas. Ao reunir os seguidores em sua igreja, em certo momento, apontava para pessoas aleatórias e, além de acertar seus nomes, acertava a doença e aplicava ali mesmo a cura. You want to get rid of this walker, sister? Oh, glory. How long have you been walking on that walker? About 3 years. 3 years. She lives at 1627 10th Street. 1627 10th Street? Is that right? That's right. She has arthritis all over. Burning this arthritis right out of your body. Take a few steps just to make the devil mad. Hallelujah. That's it. Just move around a little bit. There she goes. Just walk with me. Oh, glory to God. She's not going to need that walker anymore. God's just putting new strength, new health, burning that arthritis out of her body. Just keep going. Hallelujah. Hallelujah. I was able to arrange for another broadcast of the Miracle Crusade on The Tonight Show, but this time the wireless prompting was included. In 1987, Peter Popoff declared, Hello, Petey. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. John, is it Popoff was being prompted by his wife through a wireless earpiece. John? Deary Johnson.
she'd gotten her information from prayer cards filled out by the faithful before the show began. Em uma longa investigação, Rand fez uma análise de sintonia, estacionando uma van em frente à enorme igreja de Popoff e rapidamente descobriu o seu grande truque. Ao coletar dados dos fiéis na entrada, a esposa do charlatão passava as informações do setor, vestimenta que usava e o problema de saúde que a fiel tinha. Ela sabia porque consultava envelopes onde os crentes colocavam os seus pedidos de oração. Depois, passava para Popoff via rádio, através de um ponto eletrônico. Poucos anos após a denúncia de seu esquema, Peter Popoff declarou falência, mas voltou no final dos anos de 1990, pois comprou um horário na TV e até hoje se auto-intitula o Profeta. Na televisão japonesa, Rand chegou a desmistificar o mundialmente famoso Homem-Imã, que afirmava grudar objetos de qualquer constituição material em seu corpo. Rand então solicitou, após uma demonstração do rapaz, que fosse passado talco em seu corpo. Sem o atrito, nenhum objeto se manteve no corpo do 171. Desde a década de 1980, o terror dos charlatões se dedicou integralmente a provar que não existe paranormalidade no mundo, realizando palestras e dinâmicas contestando desde a astrologia até conspirações malucas. Com medo de serem desmascarados, diversos paranormais recusaram seu desafio, incluindo Thomas Green Morton, brasileiro que ficou famoso como o Homem do Ra, que chegou a ter seguidores como Tom Jobim. Sendo uma inspiração a grandes comunicadores da ciência, como a dupla Penn e Teller, o apresentador de Eureka Bill Nye e o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Rand fez questão de divulgar o ceticismo de maneira que o mesmo não seja considerado algo ruim, e sim algo que lhe dá maior conforto e tranquilidade sobre onde vivemos. Grande James Rand deixou saudades, e nenhum super poderoso conseguiu ganhar o prêmio de $1 milhão proposto por ele. Você acha o nosso trabalho legal? Então, dê um like, compartilhe, comente e inscreva-se. Se você pode e quer, entre para o clube de membros. Mas, se não pode, tampouco quer, a sua presença aqui já é muito valorosa para nós. Um forte abraço.